Hoje eu quero falar com vocês sobre um caso que tem bombado muito nas redes sociais. Esse caso tem sido falado por muitas pessoas. É aquela história da Juliana Oliveira, a ex-assistente de palco do The Noite, o Otávio Mesquita e até mesmo Danilo Gentili. Vou contar essa história desde o comecinho para vocês, lá em 2016 até as informações mais recentes de 2025. E já vou logo avisando, essa história tem muitos lados, muitas versões. Essa é tipo uma novela mexicana, ela é cheia de plot twists. Mas aqui a gente não vai passar pano pra ninguém não, tá? E vamos falar sobre tudo. Em primeiro lugar, o incidente original. Tudo começou lá em abril de 2026, num episódio do The Noite. Sabem o que rolou? O Otávio Mesquita foi convidado, ele teve uma ideia, digamos, genial. Ele apareceu vestido de Batman, mas não era só isso. O cara queria descer pendurado de cabeça para baixo, tipo naquela cena famosa do filme. Então vocês já imaginaram. O Batman da terceira idade descendo de cabeça para baixo. E pelo que a Juliana contou depois, na versão dela, o combinado era super simples. Ela ia chegar, ajudar o Danilo a desvirar o Otávio e tirar aquele equipamento dele. Nada demais. Ela disse que ensaiaram e tava tudo certo. Mas aí, quando rolou de verdade, não deu muito bom. No vídeo dá pra ver o Otávio agarrando ela, passando a mão em parte do corpo e não tinha muito a ver. Ela tentando se afastar com uma cara de tira a mão de mim e ele particularmente ali continuava agindo da mesma forma. Dá pra ver na cara dela que não tava legal e o desconforto era iminente. O Danilo tava lá, apresentando, mas segundo ele, do ângulo de onde ele tava, não dava pra ver direito o que estava acontecendo. Tipo, ele tava vendo de um lado e a câmera gravando do outro. E agora vem a parte mais doida disso tudo. Esse negócio todo foi ao ar. Sim, alguém editou, alguém aprovou e o Brasil inteiro viu essa cena. E o mais maluco, ninguém falou nada sobre isso por quase 10 anos. Nada. Simplesmente seguiram a vida como se tudo aquilo fosse normal e tivesse sido combinado. Agora vamos dar um pulão no tempo e ir direto para 2025. Em março deste ano, quase 10 anos depois, a Juliana formalizou uma denúncia contra o próprio Otávio Mesquita diretamente na polícia. Isso mesmo, uma década depois. Quando a história vazou, a Juliana ela gravou um vídeo nas redes falando tudo. E meu amigo, soltou o verbo, sem medir, sem esforço, sem nada. Ela disse que sim, no mesmo dia daquela gravação, em 2016, ela chegou a reclamar com o próprio Danilo e com o diretor sobre o Otávio ter passado um pouco do ponto. Nesse dia, o que era o combinado? Tava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e na sequência eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos, foi tudo ok, foi tudo tranquilo. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência, ele me agarrou à força. Até a minha cabeça no meio das pernas dele ele colocou. Ele não parava. Não contente com isso, ele ainda me volta no meio do palco pra falar sobre o meu corpo. Aquilo não foi consentido. Esse cara, ele andou falando aí na internet que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem que você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi uma violência. É nítido o meu desconforto no vídeo. Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Eu reclamei sim, com o Danilo Gentili, com o meu diretor, com a minha produção. Eu falei que esse cara tinha passado do ponto, que ele passou a mão em todo o meu corpo. Eu expliquei isso, eu falei isso pro meu apresentador, pro meu diretor e pra minha produção. Uma forma que eles acharam pra me blindar foi que a partir daquele dia, o Otávio não seria mais convidado pra entrevista no The Noite. Sabe o que ela falou? Que na época ela não via aquilo como um assédio, sabe? Era tipo, nossa, que cara chato, passou do ponto, algo assim. Mas não tinha caído a ficha que era um crime até então. E que a solução que deram foi, beleza, não vamos mais chamar o Otávio pro programa. Mas tem um lance mais bizarro ainda. Ela contou que quando o Otávio aparecia nos bastidores para gravar conteúdo pro programa dele, a produção literalmente escondia a Juliana no banheiro. Tipo, a solução que eles tinham era trancá-la como se ela fosse o problema. E dá pra acreditar? Mas muitas vezes esse cara invadia o programa e aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro. Eu era trancada no banheiro até ele sair. Isso não aconteceu 1, 2, 3 vezes, não aconteceu 10 vezes, aconteceu muito mais. Otávio Mesquita invadiu The Noite e eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu. Como se a culpada fosse eu. Como se a criminosa fosse eu. Entende? E eu fiquei assim por muitos anos, sendo trancada no banheiro. Tá, mas por que esperar tanto tempo para denunciar? A Juliana falou que o estalo veio lá em 2020,
quando viu o próprio Danilo Gentili defendendo a Dani Calabresa, no caso do Márcio Smelling. Ela disse que pensou, ué, por que ele defende a Dani e não me defendeu? Será que é porque eu sou preta e pobre e a Dani é branca e rica? Esse relato dela, na minha opinião, ela passou um pouquinho, tá? Mas vamos voltar. Segundo ela, foi ali que ela procurou o complice do SBT e contou tudo. Eles teriam, assim, pedido para ela ficar quietinha e iam resolver. Só que em 2024, ela foi demitida do SBT. E foi quando ela decidiu, então agora eu vou levar isso para a justiça sem pensar. Na declaração dela, rolou uma acusação pesada contra o próprio Danilo e a produção também. Ela disse que eles não fizeram nada para ajudá-la na época e jogou também a carta racial. E isso teria acontecido por ela ser uma mulher preta e pobre, diferente da Dani Calabresa, que seria branca e rica. Isso, na minha opinião, volto a dizer, ela passou muito dos limites. Até porque, não sei se vocês vão lembrar, quando teve a escolha de duas assistentes do palco do Danilo Gentili, entre a Juliana e uma outra mulher, a outra mulher era branca e nem por isso Danilo a escolheu. Ele escolheu a Juliana pelo jeito dela simples, pelo jeito dela carismático. Então eu acho que essa questão racial foi mais para poder ter um peso muito mais agravante sobre o que ela está falando, e não a realidade dos fatos. E aí, quando a Juliana ela lançou essas acusações, o Danilo pirou. Ele sentou e gravou um vídeo de 46 minutos. Quase 1 hora explicando a versão dele. É tipo aqueles vídeos do YouTube quando o influencer ele tá se explicando de alguma treta. O Danilo falou que, do ângulo que ele tava no palco, ele só viu uma grande palhaçada. Ele não sacou a gravidade do negócio. E olha só que bizarro. Ele disse que nesse mesmo dia, o próprio Otávio também passou a mão nas partes íntimas dele. Sim, o Danilo também foi vítima de uma passada de mão. Mas ele falou que, por ser homem, não sentiu aquilo como um abuso, só como um comportamento inconveniente de um velho babaca. Segundo o próprio Danilo, depois da gravação, a Juliana realmente reclamou no camarim. Mas foi tipo, nossa, que cara chato, passou do ponto, nada demais. Nada de trauma, nada de abuso, nada do tipo. Foi como se fosse só uma irritação com um velho inconveniente. E o Danilo falou, é velho idiota mesmo, não vamos mais chamá-lo aqui, esquece isso. E a Juliana reclamou, pô, o cara chato do caralho, desceu lá, me passou a mão. E na minha cabeça, o registro da reclamação da Juliana era a mesma reclamação que você sempre ouve fazer do Otávio Mesquita. Lá veio o velho chato com a brincadeira inconveniente. O tom, e isso temos testemunhas e todo mundo junto. Isso estamos falando de 2015. O tom da Juliana, quando terminou meu dia de gravação, eu cheguei no camarim, era de alguém que estava irritada com um velho mala, que mais uma vez pesou. Mais uma vez foi chato e inconveniente. Não de um estuprador. Mas a parte que pegou fogo foi quando o Danilo soltou os áudios de uma conversa que ele teve com a Juliana lá em 2020, depois do caso da Dani Calabresa. Nesses áudios dá para ouvir claramente o Danilo oferecendo todo tipo de ajuda para Juliana. Eu vou deixar aqui mais claro do que nunca. Se você quiser entrar com alguma denúncia, a gente tá ao seu lado. É isso mesmo. Obrigada, mas assim, vai ser muito satisfatório, não só de não bater com ele, já é satisfatório, porque realmente, né, muita dor de cabeça, não tem porquê, só de não estar junto, acho que já alivia muito. Eu entendo e respeito qualquer atitude que você tiver, entendeu? E assim, você fica tranquila, ele não pisa mais dentro do estúdio de noite. Obrigada, gente, obrigada. Ele mesmo falando, vamos na polícia, vamos levar pro complice do SBT, vou te dar um advogado meu, mas ela respondeu que não queria nada disso. Só não quer ver mais o Otávio. E tem uma parte crucial onde ela fala, vocês nunca souberam dessa minha mágoa, agora que vocês sabem. E o Danilo ainda mostrou e-mails que ele mandou pro advogado dele na época, consultando o que podia fazer, mesmo sem a Juliana querer. Depois que eu desliguei o telefone, eu falei com o advogado. Eu mandei pra ele e falei, eu não tô nem aí. Eu vou entrar contra a vontade. Olha os prints na tela. Eu troquei e-mail com ele, eu falei, eu vou entrar com denúncia contra a vontade da Juliana mesmo, porque se ela se sente assim, vamos esclarecer na justiça. A minha vontade sempre foi fazer a denúncia, sabe por quê? Você tem o vídeo, manda pra perícia. Você tá se sentindo assim? Tem o vídeo, manda pra perícia. Vamos acabar com essa história logo. Manda pro SBT. Essa sempre foi a minha postura. Ou seja, eu, dono do programa, tô do lado dela. Como que ela fala que tinha medo de perder o emprego? Eu quero fazer a denúncia, ela não quer. O João quer fazer a denúncia, ela não quer. Tudo que ela pede a gente faz, que é proibir o Otávio Mesquita. Mandei os e-mails para um advogado, estão vendo os prints? Sabe o que o meu advogado fala?
Você não pode passar por cima da vontade dela. O dia que ela quiser, a gente faz. Se ela não quer, não faz. E morreu o assunto. E o advogado respondeu assim: olha, entendo sua preocupação, mas não é você quem decide isso, é ela. Se ela não quer denunciar, você não pode fazer isso por ela. Agora, pensa na contradição aqui. A Juliana falou que nunca recebeu apoio e tem um áudio dela recusando apoio de todos os tipos do próprio Danilo. Aí, meu parceiro, é esse momento que você se enrola. E agora também tem a parte da versão do Otávio Mesquita e o que o próprio acusado disse em meio a todo esse fuzuê. O Otávio Mesquita simplesmente pegou tudo. Ele falou: gente, isso foi combinado, era uma brincadeira de programa, não tem nada demais. Nem mesmo no dia da gravação houve alguma reclamação ou pedido, né, que alguém fala: não quero que isso vá para essa brincadeira não fosse exibida. Isso é um absurdo, né? Aliás, sinto muito se essa cena combinada com o elenco do programa foi mal interpretada, né? Mas enfim... A assessoria dele soltou um textão daqueles bem políticos, sabe? O senhor Otávio está comprometido em esclarecer os fatos, blá, blá, blá. Lamenta manifestações precipitadas, coisas do tipo. Aquele texto padrão que todo famoso solta quando tá enrolado. Mas a cereja do bolo foi quando descobrimos que o Otávio não só se defendeu, como processou a Juliana também. Isso mesmo, ele entrou com um processo contra a Juliana pedindo 50 mil reais de indenização. Disse que as acusações mancharam a imagem dele e prejudicaram a carreira. E olha que jogada de marketing ele tentou fazer. Falou que não queria processar, mas que ela ia ter que pagar e que ele doaria o dinheiro todo para uma ONG de combate à violência contra a mulher. Tipo, olha como eu sou legal. Tô processando uma mulher que me acusou de assédio, mas vou doar o dinheiro para combater violência contra a mulher. O advogado dele, o tal Roberto Campanella, ainda aproveitou para falar que ia usar o próprio vídeo da Juliana como prova contra ela mesma no processo. Cara, isso é uma estratégia e tanto. E aí você se pergunta, como é que o SBT ele ficou nessa história toda? E ficou na moita. Soltou uma notinha básica dizendo que tomou as providências cabíveis. Providências quais? Ninguém sabe. Detalhes, zero. Foi tipo, a gente fez algo e, cara, confia. Agora eu quero falar um pouco mais sério, tá? Que confusão, e eu quero destrinchar um pouco mais isso tudo pra você. Primeiro, assistindo o vídeo da cena, dá pra ver que rolou algo estranho sim. Não tem como negar. O desconforto da Juliana tá bem estampado na cara dela. O próprio Otávio claramente passou dos limites do que seria ali uma simples brincadeira. Segundo, a gente precisa lembrar que há 10 anos as coisas eram bem diferentes. Não tô justificando nada, tá? Longe disso. Mas aquilo que antes era visto como pegadinha ou até mesmo humor, hoje a gente já entende que é assédio e até mesmo abuso. É bem possível que a própria Juliana só tenha caído na real da gravidade do negócio anos depois. E em terceiro, esse lance de demorar para denunciar, galera, isso é super comum. Principalmente quando a pessoa tem medo de perder o emprego, quando envolve alguém com poder no meio. Esse tipo de coisa pode calar a pessoa por muito tempo. Mas tem um ponto que não dá para ignorar. Tem uma contradição gritante no que a Juliana falou. Nos áudios que o Danilo mostrou, ela literalmente diz: vocês nunca souberam, agora que vocês sabem. Mas depois foi pra internet falar que eles sabiam sim e não fizeram nada. E também tem um outro lance que ela fala que nunca ofereceram ajuda, mas o próprio Danilo ele já tinha feito isso por trás, então mostrava que eles sabiam sim. E tem um outro fator também, e é o lance da questão racial, que ela jogou na mesa. Não dá para negar que pessoas pretas sofrem mais para serem ouvidas, para terem justiça, isso infelizmente é um fato. Mas nesse caso específico, os áudios mostram que o próprio Danilo estava disposto a ajudá-la de todas as formas possíveis. Então, não parece que foi por ela ser preta e que ele não a defendeu. Parece que ela não quis a ajuda na época. Então, galera, basicamente foi isso. O caso ele tá rolando da justiça até agora. Tem o processo da Juliana contra o Otávio e o processo do Otávio contra a Juliana. E é a justiça que vai decidir se rolou ou não o crime de importunação sexual. O que dá para tirar dessa história toda? Olha, primeira coisa é denúncia de assédio tem que ser levado a sério. Não importa se foi ontem ou há 10 anos atrás. Isso é fundamental.
Segundo, a gente precisa olhar todos os lados antes de sair acusando ou defendendo alguém. Vimos isso recentemente com o próprio caso do Daniel Alves. As coisas são mais complicadas do que parecem à primeira vista. E a terceira coisa, a TV brasileira ainda está anos-luz atrás no jeito que trata seus profissionais e nesse tipo de humor que usa o corpo das pessoas. Isso precisa evoluir para ontem. E o que você achou dessa história toda? Comenta aqui embaixo. Quero saber da sua opinião e ela é muito importante para mim. Já clica naquele like aqui, ó, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Beijo para vocês. Fui!